Tudo começa quando Dario fala para Álvaro procurar um trabalho e quem sabe encontrar uma mulher para ser feliz, mas Álvaro deixa claro que só vai ser feliz quando tiver Ângela ao seu lado, e então vai embora. Na mansão, Félix pergunta para Elsa se a polícia já foi embora, e então fala que se ela abrir a boca para contar que ele está ali vai morrer. E então ela sai e ele conta para Valdomiro que Luz está mandando mensagem com cartinhas de Guilherme, porque quer cantar, mas garante que não vai deixar e que ele e Luz vão sofrer com tudo que fizeram. E então Valdomiro manda ele pensar bem, porque isso pode trazer um bom retorno financeiro, e quem sabe ele pode ficar com uma boa porcentagem de tudo que o menino ganhar. No hospital, Luz conta para Ângela que Dario emprestou dinheiro para Pablo comprar o carro, e ela fica muito feliz pela amiga. E em seguida Nancy chega radiante dizendo que não sabe o que Luz fez, mas conta que o juiz considerou o caso e deu total autoridade para Luz resolver as coisas de Guilherme, e então ele poderá cantar, e então Luz fica muito feliz e agradecida. Em seguida, o celular de Ângela toca e ela se afasta para atender Álvaro, que fala que está ligando para contar que já conseguiu um lugar para morar, mas que é ali mesmo na vila. E Ângela fica estressada querendo saber o porquê ele não foi para outro lugar. E Álvaro fala que não conseguiu. E diz também que o homem vai demorar mais uns dias para esvaziar a casa e pede para ficar na casa de Ângela. Ela diz que não, porque não quer vê-lo, e manda Álvaro dar o jeito dele, mas ele insiste dizendo que vai ser só por uns dias, e pede para ela fazer isso por Josué. Mas Ângela não quer que ele fique fazendo essas barganhas, e Álvaro diz que não tem para onde ir, e então suplica para Ângela ajudar ele, e então ela diz que tudo bem, mas manda ele ficar bem longe dela. Eles desligam, e Nestor pergunta se Álvaro realmente quer mudar, mas ele diz que não, e que só está ganhando tempo para se reaproximar dela, e o advogado não concorda, mas segue apoiando ele. Na vila, Abel dá um pouco de açúcar para Adela, e em seguida Pablo chega dizendo que está ali para entregar o presente de casamento do primeiro, e Abel fica tentando adivinhar o que é. E então Pablo entrega um cheque e Abel pergunta se ele ganhou na loteria, e então o primo conta que o doutor Dario emprestou dinheiro para eles comprarem o carro e realizarem o sonho deles. E então Abel fica muito feliz e agradece a sua avó que está no céu. Enquanto isso, Ângela está desabafando com Leonardo dizendo que não está acreditando na cara de pau de Álvaro, porque já tinha mandado ele ir embora, e Léo diz que eles não podem deixar isso os afetar, e Ângela diz que dele só espera que ele seja um bom pai. Por outro lado, Luz chega com Guilherme no estúdio de gravação e fala para o produtor que conseguiu, e que agora é a única que toma as decisões sobre Guilherme, e manda eles gravarem tudo que for necessário. E então ele diz que os papéis parecem estar corretos, e então dá ordens para arrumarem tudo, e diz que isso é uma grande amostra do poder de uma mãe. No hospital, Oscar mostra para Ângela a quantidade de pessoas que estão seguindo a página da fundação na internet, e então ela fica animada, e então ele mostra a quantidade de doações e diz que ainda é pouco, e Ângela fica pensando se vai dar tempo de arrecadar tudo o que precisam, porque faltam poucos meses para encerrar o contrato. Senão eles não poderão seguir em frente com o projeto, e Oscar diz que vai dar tudo certo.
e que vai fazer de tudo para esse sonho se tornar realidade. Álvaro chega em casa com Nestor, que pergunta por que ele não vai para uma casa dele, mas Álvaro diz que não está disposto a deixar o caminho livre para Leonardo, e garante que vai lutar para ter ela de volta. E Nestor não acredita, que ele acha que ainda tem chances com Ângela, mas ele diz que não vai desistir, por mais que ele e até mesmo Ângela diga que não tem mais chances. De volta ao hospital, Ângela está conversando com Leonardo, quando percebe que ele está calado e pergunta o que aconteceu, e ele pega um documento e diz que ainda não tinha dito nada para ela, e então Ângela fica nervosa, e ele diz que está legalmente divorciado. Ela fica super feliz, e ele fala que agora podem se casar. E pergunta para quando a senhora Santillana quer o casamento, e Ângela fala que primeiro eles precisam ajeitar tudo da fundação, e deixar passar o casamento duplo. E então Léo diz que vai parecer uma eternidade, mas que está muito feliz por viver isso com ela. Nestor fala para Álvaro que já vai embora, quando a Adela chega e fala para o advogado ficar, porque ele também precisa ouvir o que ela tem a dizer. E nesse meio tempo, Mirta recebe dinheiro do advogado, e ela fala que é muito pouco, e ele explica que não pôde sacar muito, mas garante que Samantha vai mandar mais, e Mirta fala que pode ser muito agradecida a ele. E então o homem fala para ela tomar cuidado para ninguém segui-la. E diz que o próximo encontro deles precisa ser em outro lugar. De volta à vila, Adela deixa claro que Ângela não está sozinha, e que Álvaro já fez muito mal a ela, mas que sua filha é tão boa que não o deixa na rua, mas garante que se eles fizerem mais algum mal a Ângela ou a seu neto, vão se ver com ela. Na mansão, Samantha está reclamando com Félix que não acredita que Ângela vai ter direito sobre algo que é dela, e ele fala para ela ficar tranquila, porque quando menos esperar estarão todos derrotados. A noite chega e Pablo juntamente com Abel encontram com Álvaro, e zombam que ele magicamente recuperou a visão, e Álvaro diz que não quer problemas. Mas eles dizem que Ângela está melhor sem ele, e então ele empurra Pablo, e Abel vai para cima, mas Léo chega e fala para eles pararem e deixar que ele se encarrega disso. Lá dentro, Ângela está falando para Adela que não sabe se vai dar conta das questões do hospital, mas a mãe diz que se Gerardo colocou ela nessa missão é porque sabe que ela consegue, e então elas escutam uma gritaria vindo de fora e vão até lá. Álvaro e Leonardo estão aos berros, quando Ângela se aproxima e manda eles pararem, e fala que Álvaro precisa respeitar Léo, porque é seu noivo, e Léo também precisa respeitar Álvaro porque é o pai de Josué. E então manda eles irem até a casa porque precisam conversar. E então eles vão e Adela fala que se ela consegue controlar eles dois, com certeza faz qualquer coisa. 2 meses se passam. E então Ângela comenta que falta pouco para acabar o prazo que o subsecretário deu para eles arrecadarem o dinheiro para a clínica. E então Léo garante que eles vão conseguir. E Ângela pergunta se ele não se importa de doar o dinheiro que guardaram para o casamento, e ele diz que não, e Ângela fica muito feliz. Na vila, Ed e Abel discutem sobre a decoração do casamento, e Abel insiste em dizer que eles precisam pendurar bandeiras de time pela vila. Mas Ed é contra, porém Abel continua insistindo, e então ele deixa ele fazer o que quiser. No hospital,
Ângela está nervosa porque ainda falta dinheiro para bater a meta da fundação. E então todos tentam acalmar ela, e em seguida Léo fala que vai precisar dar aula, e manda Ângela ficar tranquila que tudo vai dar certo. Enquanto isso, Álvaro chega em casa e Adela pede para ele ficar com Josué para ela sair um pouco. E ele super concorda e pega o menino, e então eles ficam sozinhos. E Álvaro fala que vai ser o melhor pai do mundo para ele, e que vai se tornar um empresário de sucesso, e Josué vai ter muito orgulho dele. Por outro lado, Samantha fala para seu advogado que precisa se vingar de Ângela e Adela, e em seguida começa a falar coisa com coisa chamando por Beatriz, e então começa a se sentir mal, e o advogado grita por ajuda, e logo em seguida Ângela chega com mais uma enfermeira para socorrer ela. Enquanto isso, Nancy sai da vila, e Abel vem atrás dela dizendo que não vai deixar ela ir sozinha. Mas ela diz que está tudo bem, e que sempre andou sozinha. E então ele fala para ela tomar cuidado e os dois se despedem. E então Valdomiro vê que ela saiu sozinha. Abel entra, e então escuta quando o vizinho fofoqueiro fala com Félix ao telefone e passa as informações da vila. E então ele aparece e pega o homem e começa a bater nele, e manda ele falar toda a verdade. E então o fofoqueiro fala que estão tramando para sequestrar Nancy. Então Abel fica desesperado e sai correndo para tentar alcançar Nancy, que já está caminhando pela rua. No hospital, Leonardo conversa com Gallegos, e em seguida Luz chega trazendo um envelope que chegou para ele. E então Léo abre e se depara com uma revista e então entra para sua sala. E nesse meio tempo, Ângela está tentando acalmar Samantha, que está falando coisa com coisa, e vê Mirta no rosto de Ângela, e fala que ela vai pagar por tudo que fez a ela, e garante que Leonardo vai ficar sabendo que foi ela quem matou Sandro. Ângela fica chocada e manda ela repetir, e Samantha continua vendo o rosto de Mirta, e fala tudo de novo. E diz que ela matou Sandro com a ajuda de Aníbal, e Ângela fica perplexa. Na rua, Nancy caminha quando Valdomiro aparece e mete bala pra cima dela, mas Abel chega na hora e salva ela, e então ele sai correndo, e Abel fica chamando por Nancy, que está desacordada no chão, e o vizinho fofoqueiro vê a cena e sai correndo. De volta ao hospital, Luz vê Ângela e pergunta por que ela está com aquela cara parecendo que viu um fantasma. E então ela fala que Samantha passou mal, e que confundiu ela com Mirta, e disse coisas horríveis sobre ela. E diz que não quer contar para Leonardo porque ele vai ficar mal, mas Luz acha que é melhor ela contar. Enquanto isso, Leonardo está vendo a revista com Alma e Inak na capa, e então fica estressado com um bilhete que está dentro. Em Los Angeles, Inak está ao telefone, e depois fala para Alma que vai verificar algumas coisas da viagem e que vai deixar ela com Sandra, e em seguida a campainha toca e a tal Sandra chega. E então ele se despede de Alma e as duas ficam conversando. Leonardo está em sua sala, quando Ângela chega e percebe que ele está estressado. E então ele mostra a revista e fala que Alma vai se casar e viajar o mundo todo. E então Ângela consola ele e fala que vão ver com Nancy o que pode ser feito. E então ele pergunta o que ela foi lá dizer. Ângela fala que precisou atender Samantha, e que ela estava fora de si e a confundiu com Mirta, e disse uma coisa que a deixou muito mal. E quando ela vai falar, Luz chega e fala que Nancy entrou às pressas no hospital.
porque parece que tentaram matá-la. Em Los Angeles, há uma pergunta para a doutora Sandra se o navio tem estrutura para ela ganhar sua bebê, e ela garante que sim, e que ela e sua filha vão estar em ótimas mãos. Então Alma fala que adoraria ver a cara de seu ex-marido nesse momento. Nancy pede para Angela salvar seu bebê, e ela fala para ela ficar tranquila, porque vai ficar tudo bem. Então Léo pergunta para Abel o que aconteceu, e ele fala que escutou o vizinho falar uma coisa e correu para salvar ela, e por pouco a matavam. Por outro lado, o vizinho fofoqueiro fala com Félix ao telefone e conta tudo, e então ele fala que o cara é um idiota, e ele pede ajuda, porque não pode voltar à vila, e então Félix fala que vai mandar Valdomiro encontrar com ele para dar dinheiro. Em seguida Valdomiro chega e Félix fala que já está sabendo que tudo deu errado, e ele fala que Abel se adiantou, e então Félix furioso fala que eles são uns imbecis. No hospital, Pablo, Luz e Angela estão tentando acalmar Abel, e Luz fala que, com certeza foi esse vizinho que colocou as cartas de Félix na casa deles, e então Pablo fala que vai arrebentar ele quando o encontrar, mas Angela manda eles ficarem calmos, porque agora precisam focar em Nancy, e depois eles pensam como vão fazer para denunciar ele, Valdomiro e Félix. Pablo se afasta e liga para Adela, e pergunta como estão as crianças, e ela fala que eles estão ali brincando e discutindo porque não querem comer verduras, e Estrela acha isso muito ruim, e Guilherme quer saber o porquê precisa seguir a dieta da menina, mas Estrela fala para ele ser solidário. Pablo pergunta pelo vizinho, mas Adela diz que não o viu, e ele diz que só queria perguntar algumas coisas a ele. Enquanto isso, Álvaro está ao telefone com Clara, e fala que está tudo bem muito na vila, e que conseguiu uma casa para morar ali mesmo, porque assim consegue ajudar Angela a cuidar de Josué. E então ela escuta a voz de Adela e pergunta por ela. E então Álvaro fala que ela está bem e amando a forma como as coisas estão indo entre ele e Angela. E então os dois se despedem. No hospital, Daryl verifica Samantha, e a enfermeira fala que foi Angela quem socorreu e salvou a vida dela. E conta também que a Patricinha estava muito intoxicada, e que confundiu Angela com Mirta e começa a contar o que ela disse. No corredor, todos estão apreensivos esperando notícias, e Angela aparece dizendo que ainda estão revisando Nancy, e que eles precisam ter paciência. E então Abel garante que se algo acontecer com ela e seu bebê ele mata Félix, mas Luz fala que ele precisa ficar calmo para apoiar Nancy, e Angela diz que eles precisam denunciar o vizinho que estava passando as informações deles. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.